a Deus por isso. Eu dou tantas graças a Deus por isso. Tantas graças a Deus por isso. Tantas graças a Deus por ter nascido onde eu nasci, para me dar a experiência com Deus que eu tenho tido, com a amplitude com a qual eu tenho tido, com a profundidade com a qual eu tenho tido, com a frequência com a qual eu tenho tido. Graças a Deus por ter visto tantas vezes a mão de Deus, ter ouvido a voz de Deus, e o mundo nem imagina o que isso é. Ainda há pouco tempo uma pessoa dizia-me, os meus pais nunca foram pessoas religiosas e portanto nunca me introduziram em nada disso, e eu também acho que não existe nada, também acho que não há nada. É como uma pessoa nunca ter sido introduzido na língua chinesa, não fala aquela língua e acha que não há nada ali para aprender, não há nada ali para descobrir. É mesmo impressionante como alguém pode cortar desde o princípio o sagrado, o profético, o metafísico, os sonhos, a revelação. É impressionante como se consegue desde o princípio cortar toda a experiência que para nós é natural, é normal. Alguns há pouquinho tempo, eu espero que estejam a crescer com Deus, mas eu desde do berço. Desde o berço, dou tantas graças a Deus, tanto que eu tenho recebido de Deus, tanto que eu tenho visto de Deus. Bendito seja Deus. Amém. Se uma pessoa não recebe a palavra, não recebe nada. Deus opera pela palavra. Deus criou os mundos, as realidades. Deus gera a fé, Deus gera a santidade, Deus gera a eternidade, palavras de vida eterna através da palavra. Tudo é gerado pela palavra. Quem não receber a palavra não recebe nada. Como alguém pode ser cortado desde o princípio? O Senhor usa-nos para marcar uma diferença nesta geração, especialmente aqueles que, como eu, já nasceram num berço cheio de Deus, cheio de experiência com Deus, cheio de palavra de Deus, do poder de Deus, de ver milagres de Deus, de ver curas tremendas de Deus. E nós tomamos isso por garantido. Eu falo por mim. Alguns aqui estão há pouco tempo, têm visto se calhar já algumas coisas, têm experimentado algumas coisas, sentido, mudado em algumas coisas. Deus tem escrito coisas no seu percurso. Deus tem marcado a presença dele. Deus tem mudado coisas, trazido coisas, levado coisas embora. Bendito é o nome do Senhor. E você tem começado a ver Deus agir. Eu louvo Deus que são 38 anos a ver Deus agir. 38 anos que eu tenho de vida. Eu falava com os meus alunos. Eu gostava muito que eles pudessem começar a perceber um bocadinho mais sobre música. Será que o tom subiu? Será que o tom desceu? E eles olham para mim assim. Eu digo, ok, eu toco assim, a seguir toco assim. Subiu ou desceu? E eles olham para mim e dizem, não tenho ideia nenhuma, subiu ou desceu. Quer dizer, eu estou aqui em baixo, eu estou aqui em cima, então subiu, ok? É uma diferença tão abismal, como é que alguém não pode perceber isto? E nisto eles olham para mim, cantam uma música, e eu ouço uma música, a seguir já estou a tocar, já apanhei as notas todas. Eu fui exposto àquilo, isto tem sido a minha vida foi a música, perceber, exposto ao estímulo, exposto àquela realidade tem sido cortada. E eu imagino que você tem 70 anos, você não consegue fazer isto, você nunca foi exposto a esta realidade, nunca foi exposto. Imagina o que é ser cortado de Deus desde o berço e ter 70 anos, nunca ter tido nada, e achar que é só o trabalho e comer, e agora vou ter uma família, agora vou ter um carro, seguir a vida acabou. E este pó que sonhou, este pó que caminhou, este pó que achou, este pó que teve desejos, este pó que teve no ventre quantas preocupações do mundo, este pó que pôde ser pai, que pôde ser filho, achou que
Era só pó, nunca transcendeu, nunca foi nada de especial, não havia projeto nenhum, não houve propósito nenhum, acaba tudo aqui. Mas o nosso Deus diz assim: o melhor ainda está por vir. Eu que investi tudo em ti, eu digo-te a ti, as eiras ainda se haverão de encher de vinho e de trigo. Os lagares ainda se haverão de encher de óleo, de azeite e de vinho. Amém? As eiras se encherão de trigo. Tu vais ter a tua colheita. Eu tenho grandes coisas para ti. Se tu levantares os teus olhos destas coisas pequeninas, porque é que tu vieste hoje? Senhor, eu gostava de que tu abrisse uma porta de emprego. Não, a sério. Tu queres ter um encontro com Deus. Você pode dizer amém? Buscar primeiro o reino de Deus. Essas coisas pequeninas, isso vem junto, será acrescentado. Porque onde está o rei, se tu buscares o rei, aquilo que é do reino é teu. Mesmo essas coisas pequeninas que tu achas que precisas, isso é que é a tua preocupação, amado. Busca o rei. Onde o rei estiver, não há de faltar nada. Em nome de Jesus. Quantas vezes a igreja está a buscar Deus só por coisas pequeninas, mesquinhas? Senhor, agora preciso de uma cura. É só isto, eu só vim por isto. Quantas vezes é que eu tenho que ir à igreja? São 7. Tenho que ir à frente 7 vezes, receber a oração. Bem, eu venho 7 vezes, estou curado. Tchau Deus. Vemo-nos no Natal, que é para ser literalmente quando o rei faz anos. Meu Deus, Senhor, que neste ano novo, e para algumas pessoas aqui é o primeiro culto do novo ano, que neste ano novo a igreja possa crescer, não só em número, Senhor Deus, mas a nossa preocupação esteja realmente com o nosso irmão, com a nossa vida, com a nossa casa, e em darmos as mãos para suprir, principalmente aqueles que ainda estão pequeninos na fé e cujos filhos estão a crescer e não sabem o que lhes dizer, cujos filhos estão a crescer e não sabem como onde ir parar, e como nós precisamos de gente para ajudar. Estão sempre as mesmas 1-2 pessoas nas crianças, estão sempre as mesmas poucas pessoas a tentar fazer alguma coisa com os jovens. Amém. A próxima geração não se pode perder. A igreja precisa de crescer para além da sua necessidade, da necessidade individual das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E eu vou voltar a orar por isto. Eu tenho voltado a orar pela visão. A visão. Traz a visão, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio, o melhor de Deus ainda está por vir. Para aqueles que se importam mais do que com o seu círculozinho de 2, 3, 4 pessoas que moram lá em casa. O melhor de Deus ainda está por vir para aqueles que estão preparados para transbordar da bênção de Deus, receber a bênção e em seguida ser uma bênção. O melhor de Deus ainda está por vir, porque Ele vai multiplicar os teus depósitos, porque não pode nem começar nem acabar em ti. Então Ele vai te multiplicar a ti, porque Ele sabe que tu és um instrumento nas mãos dEle. Em nome de Jesus, busca o reino, o propósito de Deus. Eu creio, as coisas pequeninas que estão a fazer falta vão ser acrescentadas. E se nós só buscarmos Deus pelas coisas pequeninas, só vamos precisar de uma pequenina fé, de um pequenino envolvimento, de uma pequenina frequência, de uma pequenina palavra, uma pequenina busca de Deus, de uma espiritualidade pequenina, um cristianismo pequenino, tudo muito pequenino. Mas eu sei que há neste lugar uma fome e uma sede de Deus. Eu sei que há. E não sou só eu, não são só os que disseram amém. Eu sei que há fome e sede de Deus, de mais de Deus, do propósito de Deus. Porque nós temos que pensar muito bem, nós vamos viver com o que é, mas o que é que vai estar à nossa volta? Como é que vai estar a espiritualidade da comunidade à nossa volta, e mesmo da comunidade dos irmãos, como é que vai estar à nossa volta? Será que vai ser uma igreja pobre espiritualmente? Ou será que vamos querer estimulá-la e abençoá-la e investir nela? Em nome de Jesus. Amém, amado? Nas nossas crianças. Eu não falo nos meus filhos, porque meus filhos eu cuido e tenho cuidado bem. Mas eu preocupo-me os filhos dos outros. Preocupa-me mesmo. Você está preocupado? Você tem esse interesse no coração? Tem essa oração no coração?
Porque se você tem, você vai participar desta palavra. Se você não tem, não vai participar desta palavra. O melhor de Deus é para aqueles que buscam. Tudo no reino é assim. O reino dos céus é obtido por força e por violência. Os violentos se apoderam dele. Se você é violento, quer ser violento com as coisas de Deus, cante todo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Canta assim comigo. Aleluia, é teu nome, Senhor Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Declara mais uma vez: alegrai-vos, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, oh, 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 e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos. Eu vos mostrarei a minha salvação, diz o Senhor, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, eu creio, recebo. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Declara mais uma vez: as eiras se encherão de trigo, oh, 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 eu creio, e os lagares para ti e para mim transbordarão de óleo e vinho, e restituirei os anos que foram consumidos. Quantos têm essa promessa no Senhor? Diga amém. Eu vos mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está. Eu recebo. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus sobre mim, sobre ti. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu recebo, eu creio. Aleluia. Declaro sobre a tua casa: o melhor de Deus sobre a igreja ainda está por vir. O melhor de Deus. Só mais uma vez: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Quem recebe, aplauda ao Senhor. Eu recebo, eu creio, eu quero, é para mim. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos declarar um novo dia e um novo tempo. A fé faz aparecer. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Canta assim comigo. Quando o novo dia começa, ninguém vê, mas
mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Nem tudo o que acontece dá para entender. Andando pela fé nós vamos vencer. Eu creio, e o que eu quero mais, Pai, é me encher do teu poder. Jesus, tu estás comigo, a quem eu temerei. Declare sobre si, sobre a sua casa: novo dia, um novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Eu declaro sobre mim, sobre ti, um novo dia. Aparece agora um novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Eu recebo, Pai, toda a tua promessa, meu Pai, toda a tua palavra, todo o poder que há. Eu recebo, Senhor. Eu quero mais de ver o teu poder, Senhor Deus, neste novo ano, na minha casa, na minha igreja. Mais uma vez, quando o novo dia, se ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crer. Nem tudo eu sei, nem tudo o que acontece dá para entender. Andando pela fé nós vamos vencer. O que eu quero mais é me encher do teu poder. Jesus, tu estás comigo, a quem eu temerei. Um novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. É um novo dia que eu profetizo, que eu declaro. Novo tempo, ao contrário das circunstâncias. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Agora diga assim: em tudo que acontece dá para entender, mas andando pela fé nós vamos vencer. O que eu quero mais é me encher do teu poder. Eu creio, Jesus, tu estás comigo, a quem eu temerei. Um novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o
recebo um novo dia. Ele falou, Ele estabeleceu um novo dia. Aparece pela fé, diga: a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. O meu Deus é mesmo assim. De repente vai acontecer. É assim que eu tenho visto Deus agir. De repente vai acontecer. De repente Ele mostra tudo, Ele vira tudo, muda tudo. De repente vai acontecer. Ou se você crê, aplauda ao Rei. Eu creio. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Às vezes Deus manda-nos fazer coisas, mas nós é que não estamos preparados. Amém? Por exemplo, eu comecei a cantar esse canto e estava a pensar noutro. E não era nada naquele tom, nem era aquele canto que eu estava a pensar. Mas tinha que ser este canto. Amém. Amém. Tive que mudar o canto e o meu modo de cantar, tudo. E é assim mesmo. Às vezes Deus fala, nós é que não estamos prontos. Amém, amado? Mas eu quero estar pronto em nome de Jesus. Bendito. Canta assim comigo. No lugar secreto, só eu me esvazi. Vem pra me encher. É aí que eu fico pronto, aleluia. Há um lugar entre os querubins na área. Neste lugar, tua presença é manifesta. E para este lugar, eu não levo nada, somente eu e Deus. Há um lugar entre os querubins na área. Neste lugar, tua presença é manifesta. E para este lugar, eu não levo nada, somente eu e Deus. Neste lugar não há críticas e aplausos. Este lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. Toda a glória para ti, Senhor. E quando fecha a porta do meu quarto, abra a porta do meu coração. Expresso a ti todo o meu amor em adoração. Há um lugar entre os querubins da árvore. Este lugar, tua presença é manifesta. E para este lugar, eu não levo nada, somente eu e Deus. Em que somos transformados. Há um lugar entre os querubins da árvore. Neste lugar, tua presença é manifesta. E para este lugar, eu não levo nada, somente eu
há críticas e aplausos. Este lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. Quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso a ti todo o meu amor em adoração, em adoração, em adoração. Recebe o meu cântico a ti em adoração. E eu quero estar em adoração. Agora diga assim: no lugar secreto, só eu me vem pra me encher. No lugar secreto, só então vem tu, Senhor, me encher. Neste lugar não há críticas, neste lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homem, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso aqui todo o meu amor em adoração. Se em adoração. Glória a Deus, amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças de poder estar em tua presença, de podermos adorar e bendizer o teu nome, declarando o nosso amor por ti, a nossa vida que está nas tuas mãos, e pedindo que tu nos dirijas, que tu nos conduzas, que tu nos faças avançar e triunfar na tua sabedoria, Senhor. Oramos diante do trono dos céus pela tua graça, pelo teu favor, pela revelação ao nosso coração de viver neste lugar alto da tua presença. Porque nós não fomos feitos para viver sem ti, mas fomos criados, fomos gerados para viver na tua presença, para te servir nos teus propósitos e nos teus planos.
para trazer glórias para o Teu nome nas vitórias que Tu nos dás. Apresentamos-nos por isso diante da Tua presença e clamamos pela Tua proteção, o Teu poder e a Tua bênção sobre as casas, sobre as famílias de todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. De seres Tu a dirigir-nos em Tua vitória, em Tua bênção, a tomares nossa vida em Tuas mãos e nos conduzires para a frente, fazendo-nos triunfar sobre toda a adversidade, fazendo-nos alcançar e realizar, dos sonhos à realidade, os projetos e os desejos do coração se tornarem realidade na nossa vida. Esta é a Tua promessa na Tua palavra. Abre nossos olhos, dá-nos entendimento para perceber em profundidade esta realidade, Senhor. Ajuda-nos a todos nós a caminhar ao entrar nesse novo ano, tornando este ano um ano de sucesso, um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de abundância, de resultados, de respostas, de soluções, fazendo nós a nossa parte. Deus não falha de fazer a sua, e é com essa fé e com esta confiança e convicção que nós nos apresentamos perante Ti, com a certeza da fé, com a certeza e a confiança no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Isso está assim, graças, Senhor. Bendito seja Deus. Vamos ler, com o favor de Deus, um texto que está no livro de Jó, no capítulo 22 e nos versículos 27 e 28. Lemos então, com o favor de Deus. Diz: orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Aqui votos é no sentido da tua aliança, das tuas alianças que tens feito com Deus, das coisas que combinaste fazer com Deus, ou das coisas que Deus te pediu para fazer e pelas quais foi formada uma aliança entre a pessoa e Deus. E o versículo 28 que diz assim, vamos ver uma outra versão, aquela versão que eu estou a ver aqui nos quadros, determinarás tu, é uma versão corrigida, fiel, não gosto muito dessa versão neste texto. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Prefiro antes outra versão que diz, se projetares alguma coisa, esta te sairá bem, e a tua luz brilhará em teus caminhos. Outra tradução que haja, podemos ver outras traduções deste texto, do versículo 28, para ficarmos com mais percepção acerca da... mais percepção e entendimento acerca desta passagem bíblica. Não, quero outras versões desse texto. Este texto que eu tenho aqui na tradução que eu tenho, vejam por favor nas vossas Bíblias, para ver qual é a tradução que vocês têm. Diz assim, se projetares alguma coisa, ela te sairá bem. Ou outra tradução diz, ela te será firme e a luz brilhará em teus caminhos. Por exemplo, a King James, como é que diz? Pois em português, thou shalt also decree a thing. Mas eu quero em português. Tudo o que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Tradução King James. Muito boa esta tradução. Vamos ler juntos. Tudo o que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Vamos ler outra tradução ainda, e vamos ler juntos também aqui, os irmãos que estão na igreja, vamos ler juntos. Diz assim, será bem sucedido em tudo que decidir fazer, e a luz brilhará em seu caminho. Esta é uma promessa de Deus. Será bem sucedido é a mesma coisa que dizer terá sucesso. Portanto, ter sucesso não é uma maldição, não é um mal, é uma bênção. Ter sucesso nos empreendimentos, sucesso no trabalho, sucesso na família, sucesso na saúde, em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos alcançar realizações. E repare que aqui diz, quanto a, por exemplo, na área dos projetos, daquilo que projetar ou daquilo que planear, lhe sairá bem.
Os seus projetos terão sucesso, portanto. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e clamamos em nome de Jesus por essa palavra se concretizar e se realizar em favor da nossa vida. Oramos para que seja o Senhor a conduzir, a dirigir os nossos passos em vitória. Que sejas tu, Senhor, diariamente a manifestar o poder sobrenatural para que as coisas que estão para além daquilo que nós alcançamos, para além daquilo que nós podemos, é Deus que as faz acontecer, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Será que o planeamento, ou mesmo aquilo que são realizações pessoais, ou desejos do coração das pessoas, para alcançar na sua vida, para conquistar ou para fazer, para realizar na sua vida, será que isso é bem visto de parte de Deus? Ou a anulação completa da pessoa, dos seus desejos, da sua vida, da sua inteligência, das suas capacidades? É isso que Deus prefere na vida humana? Uma visão super espiritualizada da nossa vida pode levar a pessoa a um desequilíbrio em termos de realizações pessoais, mesmo no que diz respeito ao trabalho com Deus. Tudo quanto eu observo de super espiritualidade é algo de muito preocupante. Há pessoas que super espiritualizam tudo. E isso é muito mau. Desde pequenos acontecimentos, onde vem logo ali um sinal. Acho seriamente isto preocupante e não vejo de modo nenhum. Pessoas também que espiritualizam tudo a tal ponto que em tudo vem demónios. Qualquer mal que acontece, qualquer coisa que não corre bem, qualquer coisa menos boa, já era um demónio que estava ali, já era alguma coisa espiritual. Ou logo respondem dizendo: o diabo não gostou de qualquer coisa. Eu quero lá saber se ele gostou, se não gostou. Aliás, não lhe vou perguntar nada se gosta ou não gosta. Acho isto seriamente preocupante e normalmente, em todos estes casos que eu tenho observado ao longo de muitos anos, a sua vida fica estagnada e não há alteração, nem mudança, nem progresso, nem crescimento em nada das suas vidas. E isto é, de certa forma, de facto, um erro. Do outro lado da escala, temos aqueles que pensam apenas que as coisas materiais, as suas capacidades, a sua vida, o seu esforço, as suas possibilidades pessoais, apenas isso é o que existe e é o que tem que fazer através das suas capacidades, do seu esforço, do seu trabalho, da sua vida, e não existe mais nada além disso. São esses que gostam de fazer o provérbio que diz: fia-te na virgem e não corras, espera alguma coisa e vais ver que não acontece nada, as realizações não vêm ter a tua casa, tu tens que fazer tudo por ti, ajuda-te a ti próprio. Então nós temos dos dois lados da balança os extremos, e que Deus nos dê sabedoria e entendimento para poder perceber que, na verdade, Deus disse na sua palavra, e não rejeitou isso. No Salmo 37, no versículo 4, Deus disse que nos concede os desejos do coração. Que não é mau desejar, que nem é mau planear,
que não é mau se organizar, que não é mau, pelo contrário, Deus aprecia, Deus aprova e Deus está Ele próprio envolvido na dinâmica da sabedoria para tornar os sonhos em realidade. De facto, esta transição da área espiritual para a área física, a transição do espiritual para a realidade, é das áreas mais difíceis de entendimento e de percepção e, no entanto, bastará conhecer alguns pontos essenciais para que não seja já difícil, se torne mais fácil, mais facilitado neste caminho de realizações. Desejo eu de todo o coração que ao longo destas primeiras sessões de estudo deste tema, desta série de estudos que é dos sonhos à realidade, e que neste primeiro conjunto, falamos o primeiro dia 1, com a graça de Deus, falamos, digo eu, porque nós falamos juntos, estudamos juntos, eu e vocês. Depois, domingo dia 3, na segunda transmissão, continuamos com o mesmo tema. E hoje, dia 6, terceiro estudo desta série de planos e realizações com Deus. Amém? No início do novo ano, normalmente as pessoas querem saber como é que eu posso mudar alguma coisa. Posso alterar alguma situação. Posso mudar alguma realidade. Posso confiar com a ajuda de Deus que esta realidade pode ser transformada, mudada. Ou não posso esperar nada. Ou tenho, por simplesmente, despejar o assunto para Deus e esperar sentado que Deus faça tudo e eu não terei que fazer nada, eventualmente. Fica tudo nas mãos dele e eu não preciso de realizar nada. De facto, não é assim que acontece. É o próprio Deus, na sua palavra, que fala acerca de planos, que nos incentiva a estabelecer planos, projetos. O próprio Deus fala de planos para a nossa vida, de Ele ter os seus planos para o ser humano. As coisas que Deus planeia, as coisas que Deus projeta, as coisas que Deus organiza no sentido de nos abençoar. No livro do profeta Jeremias, do grande profeta de Israel, no capítulo 29, versículo 11, diz: Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Outra tradução diz: os pensamentos. Mas aqui pensamento está englobado no assunto de planos, de projetos, de realizações. Não apenas de pensamentos soltos, mas de pensamentos enredados num plano, num projeto. Planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Ou vos dar, outra tradução diz, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Planos. Deus tem planos. Deus quer que os seus filhos tenham planos. Deus ama que os seus filhos estabeleçam planos, principalmente no capítulo que diz respeito à sabedoria para desenvolvimento de passos de ação. Mas vamos começar pelo princípio. Qual é o primeiro ponto de qualquer mudança na vida de alguém? Vamos imaginar uma situação complexa ou difícil que a pessoa não sabe às vezes nem por onde lhe pegar. A primeira coisa que tem que tomar como decisão no seu coração é que aquele assunto vai mudar, tem que mudar, com certeza mudará, não há outra alternativa a não ser essa mudança. Que não vai ficar na mesma, que não vai ficar assim, que não vai continuar assim. Enquanto a pessoa não toma essa decisão dentro de si, tudo fica na mesma. Quando houver uma decisão interior,
uma decisão de mudança, uma decisão de transformação, uma decisão em que a pessoa diz: isto não fica assim, isto vai mudar, eu vou mudar isto. Eu vou fazer da minha parte e Deus vai fazer a parte dele e isto vai mudar. É não aceitar a situação como definitiva, é não aceitar o problema como definitivo, é não aceitar aquilo como se fosse impossível a mudança. Mas crendo em Deus com fé, que aquilo está condenado a desaparecer, que a situação vai mudar e vai mudar mesmo, que não vai ficar assim, e ter uma decisão e uma determinação interior: isto não fica assim. Isto está condenado a mudar e vai mudar mesmo, com a graça e o poder de Deus. Não há mudança nenhuma na vida de ninguém que não tome essa primeira decisão. Tudo vai tranquilamente, em águas tranquilas e sossegadas, ficar tudo parado, em águas paradas, se a pessoa não tomar decisão nenhuma. Fica tudo igual. Se não tomar decisão nenhuma, fica tudo na mesma. Pelo caminho, Deus vai fazer aparecer as coisas certas, os elementos certos, as circunstâncias e a sua mudança, as pessoas certas e tudo o que é necessário para que aquilo mude. Mas enquanto a pessoa não toma uma decisão, essa mudança não acontece. Por isso, o princípio da mudança é não aceitar a situação presente como definitiva. O princípio da mudança é não aceitar que tudo fique na mesma. O princípio de qualquer mudança na vida de um ser humano é acreditar profundamente nessa transformação, nessa viragem, nessa mudança e nessa vitória que estabelece e coloca como um alvo à sua frente. Porque são necessários objetivos e alvos? Porque é necessário essa visão para a frente, de saber onde se quer chegar. O que são objetivos? Objetivos são lugares onde a pessoa quer chegar. Situações onde a pessoa quer chegar ou alcançar. Realizações que estão projetadas para a frente para ser alcançadas e realizadas. E porquê é que isso é tão importante? Porque sem uma visão não se caminha para lá. Porque sem um ponto de chegada não se sai do sítio. Você pode ter um barco fantástico, um barco de cruzeiro, pode ter até um navio, pode ter, seja o que for, um fantástico, com um motor formidável e que é capaz de dar a volta ao mundo, mas se não tiver um destino, se não tiver um objetivo para onde chegar, se não tiver um caminho traçado para andar, vai andar às voltas e não vai para lado nenhum. Até pode perder-se com tanta volta e ficar tonto com tanto caminho feito para nada. Pode ter um avião fantástico, mas também se não tiver um destino para onde ir, se não tiver um lugar onde quer chegar, vai andar às voltas e não vai para lado nenhum. Às vezes na vida, quando nós perdemos o sentido, perdemos objetivos, ou perdemos o rumo, ou não sabemos muito bem aonde queremos chegar, ou para onde queremos ir, ou que coisas vamos alcançar ou realizar, ficamos perdidos às voltas, perdidos em coisas menores, perdidos em situações ou enredados no meio de situações que não nos conduzem às coisas principais que, de facto, fariam a diferença se fossem estabelecidas como objetivos prioritários. Ou seja, defina primeiro o que é de facto mais importante para si. Escolha essas coisas como as prioritárias, em vez de andar às voltas na sobrevivência dos dias, em pequenas coisas que são secundárias, que não são fundamentais, que não são prioritárias e que o desviam, às vezes, do rumo e do objetivo que Deus tem traçado para a sua vida. Que Deus nos ajude a todos nós, porque todos nós precisamos muito de perceber, de entender isto,
que acabei de dizer. Perdidos em detalhes, perdidos em situações de sobrevivência, correndo a realizar a primeira coisa ou a apagar os primeiros focos que aparecem. Se esquecer de um objetivo principal. O objetivo principal é que a situação mude de raiz. O objetivo principal é um sucesso rotundo e profundo e poderoso. O objetivo principal é chegar a um estado de realização em que aquilo que Deus colocou no seu coração, que Deus lhe mostrou, que Deus lhe deu como objetivo e como alvo, fica realizado, e chegar ao fim dos dias com o legado dizendo: eu fiz isto, Deus disse-me para fazer e eu realizei isto. E consegui fazê-lo por causa dos objetivos que estavam à minha frente. Se nós não colocarmos objetivos à nossa frente, o natural e normal é que nos percamos, ou que nos possamos perder no caminho das voltas e reviravoltas pela vida fora, sem chegar a realizar aquilo que Deus nos deu. Amém? Agora, como disse já antes, nada muda sem que a pessoa tome uma resolução firme de dizer a si próprio, dizer a Deus e dizer a tudo quanto estiver ao seu redor: isto não fica assim, as mudanças e transformações e vitórias com Deus, eu vou conseguir fazê-las com a graça de Deus. Amém? E com certeza, se você tomar essa decisão, e essas realizações e essas mudanças que vêm, Deus vai fazer a parte dele. E a parte dele é anexar à sua vida, trazer à sua vida o sobrenatural de Deus. Fazer que apareça pelo caminho as condições, os meios, as forças renovadas, as pessoas, as circunstâncias serem transformadas e mudadas para que aquele caminho se torne uma realidade e para que você, ao fazê-lo, sabendo que não está sozinho, está com Deus, essa realização vai ser possível. Amém? Por isso é que diz aqui, nesta promessa de Deus: se projetares alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teu caminho. Amém? Assim que objetivos claros, objetivos definidos, alvos a alcançar, realizações a ser concretizadas, é algo que você não só não pode perder na sua visão, mas deve, ao longo dos dias, dia após dia, e ao longo dos seus anos, deve perseverar nelas para que se realizem e aconteçam. Amém? Pelo caminho podem surgir contrariedades, dificuldades, mas o objetivo, seja pessoal, seja de Deus lhe trazer, deve confiar em Deus com fé. A seguir aos objetivos tem que aplicar a sua fé, a certeza absoluta de vencer as contrariedades e as dificuldades que surgirem pelo caminho fora. Deus já sabia que por aquele caminho, depois do deserto, estava à espera a terra de Canaã, com muralhas, com soldados e exércitos, e Deus já sabia que os povos daquelas terras eram mais poderosos do que aqueles escassos 3 ou 4 milhões, dizem alguns historiadores, de povo dos hebreus que saíram do Egito, conduzidos por Moisés. No entanto, quando eles chegaram à terra prometida, no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 1 e 2, é dos capítulos da Bíblia mais dramáticos de todas as Escrituras. O povo chorou amargamente durante a noite inteira, clamando desesperados, caíram no desespero por causa dos gigantes, por causa das muralhas, por causa dos exércitos, por causa das dificuldades à sua frente. Mas não tinha sido Deus que os tinha feito vencer ainda há pouco tempo o maior exército do mundo da época? Não tinha sido Deus que ainda há poucas semanas atrás tinha aberto o Mar Vermelho para que eles passassem? Não era Deus que os conduziu por aquele deserto e que fez cair o maná para que eles se alimentassem e não morressem de fome? Não foi Deus
que fez brotar da rocha água para que bebessem eles todos e os animais e não houvesse sede. Por que duvidaram? E a questão é essa que se coloca. Se os objetivos estão adiante, se planos e projetos foram desenvolvidos, por que duvidar? Aqui de facto surge um inimigo astuto, que faz com que o medo, a dúvida, a angústia se possa instalar no coração de alguém, fazendo duvidar de si próprios e do próprio Deus e da capacidade de lhes dar a vitória. Mas aqui é que se vê a diferença entre a fé e o medo, entre a fé e a dúvida. Não duvide que você é um vencedor. Foi isso que Deus disse. És mais que vencedor por aquele que nos amou. Mas quando surgem batalhas e dificuldades pelo caminho fora, quem tem fé vai em frente e vence. Quem tem fé e tem uma visão e tem uma perseverança nos seus alvos e objetivos a alcançar, continua para a frente com essa fé. Mas quem não tem fé começa a duvidar se valerá a pena. Começa a ouvir as vozes contrárias. E as vozes contrárias, infelizmente, às vezes até estão perto demais do que aquilo que devia ser. É difícil. Fia-te na Virgem e não corras. Este mundo são 2 dias, descansa. Aproveita a vida e esquece. Isso é impossível demais. Ou isso é difícil demais. E todas estas vozes contrárias que se instalam, às vezes perto, fazem com que a pessoa enfraqueça na fé, fazem com que a pessoa duvide da palavra, da promessa de Deus, e fazem que comece a olhar para as circunstâncias mais do que para Deus. E quando olhamos para os gigantes, os nossos olhos têm que estar muito mais acima, para olhar para o Deus que está acima de tudo o que parece impossível de vencer. Se não houver essa fé no Deus que já nos prometeu a vitória, então não pertencemos ao grupo de Josué e de Caleb. Josué e de Caleb entraram na promessa de Deus. Josué e Caleb, passados 40 anos, depois que toda aquela geração morreu no deserto, que não aceitaram os objetivos de Deus, os alvos de Deus e os planos que Deus tinha. Deus tinha planos extraordinários e Deus estava disponível para os fazer vencer. Mas não só, duvidaram da promessa de Deus, duvidaram do próprio Deus, para além, evidentemente, de duvidarem deles próprios. E sentaram-se no chão a lamentar-se pela vida fora e não entraram em nada. Não conseguiram, não entraram, arranjaram desculpas e não obedeceram aquilo que foi a voz de Deus para eles. Mas a geração dos bebés do deserto, a geração das crianças no deserto, que eram crianças na altura, que foram conduzidos pelas mãos dos seus pais pelo deserto fora, esses entraram. A geração velha que saiu do Egito não entrou. Por isso nós temos que definir a que geração é que pertencemos. Se pertencemos à geração velha que não entra no melhor de Deus, que não entra nas promessas de Deus, que não entra dentro daquilo que Deus quer realizar, que não entra nas coisas que Deus já preparou para aqueles que o amam, ou somos a geração nova, daqueles que comem alimento que vem do alto, que se alimentam do poder de Deus e da fé, que não duvidam das promessas, que não atentam nas circunstâncias, que não enfraquecem na sua fé, mas que se mantêm certíssimos da vitória com Deus, que Deus é fiel, que prometeu e que cumpre a sua palavra e que a sua palavra é mais firme que os céus e a terra. E que estão dispostos a fazer um esforço. Há pessoas que estão cansados demais da vida, de tudo, de si próprios, das chatices do mundo, das chatices da vida, dos afazeres da vida, das coisas do mundo. Estão cansados. Cansei. Agora não faço nada. Estão chateados demais, aborrecidos demais, cansados demais, não posso fazer nada, não vou fazer nada.
Mas era preciso fazer alguma coisa por Deus, pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Não vou fazer nada. Fui ao culto, alguém sentou-se em cima do meu chapéu novo que tinha comprado e já me aborreci, já não faço nada. Um dia vai estar diante de Deus e vai dizer: meu Deus, desculpa, mas eu não fiz nada a partir de certa altura, cansei-me, aborreci-me, chateei-me. E alguém se entrou na igreja e sentou-se no meu chapéu de coco e eu então é que parti o coco e já não fiz mais nada a partir daí. Eu não sei quais são as desculpas para não fazer nada, mas uma coisa sei: todos nós um dia vamos ter que dar contas diante de Deus daquilo que fizemos ou daquilo que não fizemos. E se essa obediência ou desobediência, pode ter a certeza que vai contar naquilo que se chama o galardão de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Assim que objetivos traçados, ser capazes de caminhar para a frente com a bênção de Deus na nossa vida. E, como eu disse, passar dos sonhos à realidade, que é uma matéria que não é assim tão acessível. Nós precisamos muito do entendimento de Deus. Amém? Às vezes, à falta de matérias melhores, nós circulamos por vezes em volta de outras que são já conhecidas. E este tema que aqui está em Provérbios, no capítulo 24, fala-nos exatamente disto. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4, diz assim: com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as suas recâmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Esta palavra maravilhosa que aqui está é uma palavra que nos remete para 3 pontos importantes no capítulo da sabedoria de Deus e de tornar em realidade as coisas que são os objetivos ou as metas que queremos alcançar. Há até uma folhinha que está disponível para os irmãos e que no fim do culto já vai ser distribuída estes dias, sobre como se estabelecem metas, como se estabelecem objetivos, como se estabelecem alvos. São coisas muito simples e básicas, mas que podem ajudar alguém nesse estabelecimento de metas e alvos. Obviamente isto é mais fácil do que aquilo que parece à primeira vista, mas quando se trata de coisas espirituais, nós precisamos de sabedoria de Deus para o fazer. Depois de ver, torna-se mais fácil, mas quem está no meio de um problema a combater e que não sabe como fazer, às vezes não é tão fácil de descobrir. Amém? Este texto, por exemplo, que falamos de informação, de conhecimento de informação. Falamos de entendimento, ser capaz de entender, da inteligência, de perceber, de ter uma revelação interior, de abrir os nossos olhos. E falamos de sabedoria como estabelecer planos para que as transições e as mudanças se operem. E levar as coisas de um conceito, de uma informação, até as transformar em realizações. Como esta linguagem é toda ela muito teórica, vamos arranjar um exemplo na Bíblia, porque há quem diga que uma imagem ou um exemplo vale mais que 1000 palavras, e por isso que Deus nos ajuda a ver como este exemplo. A informação. Toda a gente sabia a informação que o faraó teve. O faraó teve a informação de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Teve a informação de 7 espigas boas e 7 espigas secas. Isso era informação. Todos os sábios dele tiveram essa informação. Os ministros do seu governo tiveram essa informação. E esta informação que aqui está em Provérbios, no capítulo 24, versículo 3 e 4. É o mesmo tema que ali está. Para edificar alguma coisa,
se edifica com sabedoria. Juntamos o versículo 3 e o 4, por favor. Diz, para ser edificada, para ser construída alguma coisa, para ser transformada alguma coisa, para aparecer alguma coisa feita, é preciso que haja sabedoria para edificar, é preciso que haja entendimento para estabelecer ou firmar, e é preciso que haja conhecimento para se encher e ficar tudo cheio dessa realização, com sucesso, com abundância. Para tornarmos isto mais fácil, vamos usar 3 outras palavras parecidas com esta, mas informação, entendimento e sabedoria. A informação foi aquilo que Deus deu ao faraó. Informação. Deus informou. Deus disse alguma coisa naquelas palavras e naquela informação. Nós vivemos hoje na era da informação. A informação chega-nos. Mas muitas vezes a informação que chega, se não for entendida, se não for percebida para além das palavras, se não for entendido mais do que apenas aquilo que se ouve ou aquilo que se vê, a pessoa fica a ver navios, não percebe nada. A gente que recebe a informação e a informação vem a cru, mas não sabe as motivações, não sabe o que está por trás daquilo que está a ser dito. E há muito mais coisas por detrás das informações do que aquilo que parece. Quais são as razões da informação? Quais são as motivações para aquela informação? Quais são os objetivos daquela informação? O que é que se pretende com aquilo? O que é que vai causar aquilo? Informação precoce pode ser bom ou mau. A informação antes de tempo às crianças, por exemplo, sobre sexualidade, é importante. Ensinar nas escolas primárias a ideologia de género, isso é importante, é necessário. Com que objetivo se faz isso? É a liberdade, é o acesso à informação, é para que saibam todos. Mas com que objetivo isto está a ser feito? Com que intenção isto está a ser feito? Então, informação carece de entendimento, de inteligência, para se compreender o valor que ali está e o bem ou o mal que ali está e as intenções que estão por detrás e as motivações em quem o faz e que objetivos é que pretende com aquela informação que está a ser dada, quais são os resultados que aquilo vai dar. E infelizmente muitas vezes os resultados só se vêem passado 10 anos, 15 anos, 20 anos. E esse é que é o problema. Toda a gente tem acesso à informação, mas a informação só não chega. É preciso haver entendimento ou inteligência. Por isso esta Escritura diz: com inteligência a casa se firma. Com inteligência as coisas se firmam. Não só com informação. Além da informação, é preciso ter a inteligência para perceber os contornos, os conteúdos, o valor que ali está, ou o perigo que ali está, o bem que ali está, ou o mal que aquilo contém. Que adianta a informação se não se entende? Ou se não se percebe quais são os resultados que aquilo vai causar? O faraó teve informação, Deus deu-lhe informação, Deus disse acerca das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Mas que adianta a informação com alguém estúpido que não percebe nada? Com alguém que não tem entendimento ou inteligência para perceber o que ali está, o valor do que está ali, o conteúdo explosivo que está ali. E hoje é a mesma coisa. Canais de informação informam as pessoas. Com que objetivos? Com que expectativas de resultados? Com que motivações? Nunca estivemos numa era de tanto controle, de tanta informação como hoje, onde as pessoas são controladas pelas informações que lhes são dadas tendenciosamente para que pensem de uma maneira, para que reajam de uma maneira, com testes que estão a ser feitos no mundo inteiro hoje. Portanto, o faraó tinha informação, contou essa informação, ninguém percebeu nada do assunto. Porque as informações somente
não transformam nada. A seguir apareceu José. Foi tirado das masmorras da prisão do Egito, colocado diante do faraó, que lhe contou o sonho. E disse: em ti ouvi dizer que havia sabedoria de Deus para me dar entendimento e percepção daquilo que são, da revelação que é necessário para isto. E ele deu. Ele disse: o significado disso são 7 anos de grande abundância que vão ser seguidos de 7 anos de grande fome. Isto era o entendimento. Isto era a percepção do valor que ali estava. Isto era entender para além de uma informação que tinha sido dada. É o entendimento, ou é a capacidade de perceber valor, de entender o bem que ali estava e o mal que ali estava. A seguir a isto, sabendo que ia haver 7 anos de grande abundância seguidos de 7 anos de grande fome, era preciso estabelecer um plano de ação, um projeto de ação. Um plano, um projeto para combater os perigos que continha estas informações e a revelação que ali estava do entendimento do perigo que iria acontecer se não se fizesse nada. Então ele apresentou um plano. E aqui nós falamos do terceiro grau que aqui está nesta listagem: informação, entendimento ou inteligência e sabedoria. A sabedoria é sermos capazes de pegar num problema e transformá-lo através de um projeto que o conduza ao melhor aproveitamento daquilo que nos foi transmitido ou informado ou revelado. Amém? Como levar por diante isto? Como fazer o melhor possível? Precisamos de um plano de ação, precisamos de um projeto de ação, precisamos de passos, de metas sucessivas que sejam realizadas para concretizar aquele objetivo. O objetivo qual era? Que no meio daquela abundância toda, o que sobrasse não se perdesse, para que nos tempos de escassez, de fome, de ser insuficiente, houvesse um excedente guardado que pudesse acompanhar os tempos de miséria, para que depois nada faltasse e não se morresse de fome. Esse é o plano de ação. Por isso, naquela época, foram feitos e construídos os grandes silos do Egito. E por isso é que José disse diante do faraó: constitua um homem neste projeto, um homem sábio, que o faraó conheça e que o coloque à frente deste plano. Coloque administradores nas províncias do Egito para dirigir este objetivo. Guarde-se durante os anos de grande abundância 1/5 de toda a produção, seja guardada, seja armazenada e guardada para os tempos de fome. E então nós vemos aqui as três coisas. Quando o faraó ouviu isto, ouviu não só a informação que tinha sido dada, como depois a revelação do que estava ali contido no entendimento do valor que ali estava, do conhecimento que foi transmitido desta palavra. E um plano de ação desenvolvido para resolver este problema. O faraó olhou e disse: haveria alguém melhor do que tu para fazer isto, já que foi de ti que Deus te revelou? Sim ou não? Então, meus queridos irmãos, para passar do espiritual para a realização, foi preciso informação, foi preciso inteligência ou entendimento, e foi preciso a sabedoria para estabelecer um plano de ação. E é a mesma coisa com a nossa vida, com os sonhos da nossa vida, com as realizações da nossa vida. Se não houver informação, se não houver transformação do entendimento do valor que ali está, para se operar as mudanças e saber as coisas que são necessárias fazer, também não vai haver um plano de ação para o desenvolver e o pôr em prática e fazer acontecer o sucesso. Amém? Quantos recebem essa palavra? Neste tempo em que nós estamos a falar sobre sonhos em realidade, em todas as coisas da sua vida.
Estas três coisas são necessárias e fundamentais. É necessário estabelecer os objetivos, é necessário manter uma fé de certeza que esses objetivos vão ser alcançados e realizados, é necessário combater um combate contra a dúvida, não enfraquecer na sua fé, não duvidar da promessa. É necessário um esforço de trabalho, porque estas coisas, nada das coisas se faz sem trabalho e sem esforço de realização pessoal, de aplicação em trabalhar para que esses objetivos sejam alcançados e que essas coisas sejam feitas. Sem esforço e sem trabalho não se chega lá. Amém? E por fim, saber que mesmo nas coisas que às vezes nós não sabemos como fazer, quando confiamos em Deus e entregamos na mão de Deus, Deus vai dirigir os nossos passos. Você pode começar hoje alguma coisa que não sabe muito bem o que é que vai acontecer. Mas deixe que Deus dirija tudo. Deixe que Deus conduza tudo. Quando eu tinha cerca de uns 17 anos, mais ou menos, ouvi pela primeira vez uma transmissão de um programa de rádio que dava na Rádio Clube Português, na rádio em Miramar, no emissor que lá estava a transmitir, das mensagens do irmão Gigi Ávila. E gravei umas cassetes. Essas cassetes acompanharam-me depois durante anos. Eu lembro-me, aquilo dava às 6 da manhã, muito cedo, e que várias vezes eu me levantei às 6 da manhã e gravei aquelas cassetes num gravadorzito. E eu via aquele programa de meia hora, Cristo viene, e as lágrimas caíam pelos meus olhos. Gravei umas dezenas de cassetes e pensava comigo assim, quando eu via os milagres e as curas e as pessoas a ser saradas, pensava eu comigo assim, quem me dera um dia ver isto, como eu gostava de ver isto, como eu gostava que Deus me conduzisse para a frente para eu perceber isto. Lia a Bíblia sozinho, de vez em quando punha a cassete e eu ouvia. Muitos dias não me levantava às 6 nem pensar, tinha mais que fazer e dormia, mas os dias que eu gravei algumas coisas e levei essas cassetes comigo para todo lado, era uma coisa pessoal, íntima, ninguém sabia, não contei a ninguém, não falei nada, não sabia como abrir o meu coração para mais nada, só sabia uma coisa, aquilo, gostava muito de ouvir aquilo. E eu ouvia e caíam umas lágrimas pelos meus olhos, disse, meu Deus, que coisa tão linda. Ouvia falar de discípulos de Cristo, lia a Bíblia, lia a mesma coisa e disse, eu um dia quero ver isto. Em Provérbios, no capítulo 16 e versículo 9, diz que às vezes nós sabemos coisas que gostaríamos de ter, mas não sabemos como chegar lá. São essas as coisas que você deve entregar nas mãos de Deus. Eu gostava muito disso, mas eu não sei como fazer, não sei como chegar lá, não sei como realizar isso. Veja o que Deus fez. Passados uns meses, apareceu um professor no Conservatório de Lisboa e veio depois ao Porto. E dos alunos que lá estavam de música clássica no Conservatório de Música do Porto, eu fui o único, de Lisboa foram 2, e eu fui o único convidado para ir. Passei os primeiros 15 dias na Escócia. E aquela gente disse-me, olha, nós vamos fazer um pedido à Gulbenkian para você ter uma bolsa e poder estudar connosco para a Suíça. No ano seguinte, em vez de ir para a Suíça, propuseram-me, veio um cá de novo e fizeram uma proposta para eu ir para Barcelona. Porquê? Porque as bolsas da Gulbenkian estavam já entregues e canceladas, já não havia mais bolsas, mas se eu quisesse, não foi forçado, não foi obrigado, se eu quisesse ir para Barcelona e ser professor nas classes, eu tinha 18 anos, e ser professor nas classes mais jovens, 18 para 19 anos, e ser professor nos miúdos, e com isso pagava as minhas aulas,
Podia ir para lá, que eles recebiam-me lá. E lá falei com os meus pais e lá fui eu. Minha mãe foi-se despedir de mim ao aeroporto com uma saca de fruta. Como se na Suíça ou em Barcelona não houvesse fruta, e não houvesse maçãs, e não houvesse laranjas. Aflita de coração, dizia, ele vai morrer de fome por esse caminho fora. Mas não, lá fiquei eu em Barcelona, 1 ano. Só ao fim do ano é que a Gulbenkian então lá me deu a bolsa de estudos e fui para a Suíça. Em Suíça entrei lá para a orquestra de música clássica, começou a viajar pelo mundo fora. E eu fui. Não foi no primeiro ano, não foi no segundo ano, não foi no terceiro ano, lá para a frente, já com 23 anos, apareceu uma doença, disse, você não vai durar tantos anos como devia. E eu falei com Deus sobre o assunto. Mas eu sabia que tudo isso, que é Deus quem dirige os nossos passos, que nós podemos planear, podemos querer saber alguma coisa que gostamos, ou que desejamos, ou que gostávamos de alcançar ou realizar, mas não estamos a ver que Deus está a dirigir os passos. Só mais tarde é que eu percebi quem é que estava a dirigir os meus passos. Porque um dia fomos todos para a Argentina, eu também fui. E naquela turnê ficamos 1 mês em Argentina, em Buenos Aires, no interior da Argentina. Perto da fronteira com o Chile, andamos naquele comboio interminável de 24 horas, pelas pampas, e no fim, entramos todos no avião para vir embora e os meus colegas foram todos para o Rio de Janeiro para se divertir e gastar o dinheirito que recebemos. E a mim perguntaram, e tu por onde é que vais? E eu, há dias seguidos que só pensava numa coisa, vou para Porto Rico para ver aqueles discípulos e para ver aqueles irmãos naquela igreja que eu tanto gostava de ver e que eu não conheço. Gozaram-me, fizeram um pouco de mim, este doido, este maluco, vai para uma igreja. Eu disse, eu vou. Vais assistir numa igreja? Eu disse, eu vou. E o que é que vais fazer para uma igreja? Vou ver discípulos de Cristo hoje, como aqueles que estão na Bíblia. Ainda se riram mais. E eu fui. E cheguei e o que eu vi ultrapassou todas as minhas expectativas. Fiquei com tanta alegria, aceitei a Cristo, que eu não tinha aceito a Jesus. Aceitei a Jesus de todo o coração. Vi os milagres à minha frente. Vi aquilo que estava nas cassetes ao vivo. Vi pessoas a ser saradas, a ser curadas. Vi gente a transmitir, a comunicar que a sua vida tinha sido transformada pelo poder de Deus, que a sua vida tinha sido mudada pela presença de Deus. E fiquei com eles 10 dias e nunca mais larguei a mão de Jesus. 17 aos 24. Agora pense. Quem foi que dirigiu os meus passos? Eu só disse, eu gostava muito de lá ir, eu gostava muito de ver aquilo, eu gostava muito de lá estar. Deus arranjou tudo, Deus planeou as coisas, Deus orientou os meus passos, Deus orientou o caminho, Deus preparou tudo. E no momento decisivo e final eu disse, eu quero ver. Quando se abriu a oportunidade de eu estar do lado lá do Atlântico, eu disse, eu não saio daqui. Já que estou deste lado, eu não saio daqui sem ver aquela gente. Quero ver aquilo ao vivo, quero perceber o que eu ouvi, se é mesmo assim como eu ouvi. Ah, que bom. Por isso este provérbio 16 no versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, quer dizer, o homem sabe onde quer chegar, mas não sabe como ir lá, como chegar lá. Deus lhe dirige os passos. Você quer ver mudanças, realizações, transformações, quer ver milagres, quer ver coisas extraordinárias, deixe Deus dirigir os seus passos. Entregue na mão de Deus para que Ele conduza, para que Ele dirija os seus passos. Não sabe como fazer para que a sua familiar sejam salvos. Deixe dirigir os seus
passos Ele vai dirigir. Ele vai conduzir as coisas para acontecer o milagre que você precisa. Deixe Deus dirigir. Deixe Deus conduzir tudo. Amém, irmãos? Há coisas em que nós podemos fazer, podemos planear, podemos organizar. Há outras que nós não podemos fazer nada. Temos que deixar que Deus dirija, que Deus conduza. E temos que aceitar a direção de Deus. Hoje, quando eu olho para trás e olho para este versículo de Provérbios 16:9, eu digo, como Deus dirigiu os meus passos. Como Deus me fez dar uma volta tão grande, por um lado e por outro, para eu chegar àquele sítio e a minha vida ser transformada. Como isto causou mudanças e transformações, não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas que também vieram ao conhecimento de Cristo por causa da palavra de Deus que colocou no meu coração e nos meus lábios. Como a vida de tantos foi diferente. E como estaria diferente hoje se Deus não tivesse dirigido os meus passos. Por isso, quando você deixa que Deus dirija os seus passos, isso vai afetar a sua vida, mas vai afetar a vida de muitas outras pessoas também. Deixe Deus dirigir os seus passos. Deixe Deus este ano conduzir os seus passos, dirigir a sua vida. Faça uma diferença, não só para si, mas para a vida daqueles que estão à sua volta e daqueles que ainda nem sequer sabem que Deus já preparou para que você um dia abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra. Ajuda-nos a viver em objetivos, em alvos, em metas, sabendo que as coisas que nós desejamos ou projetamos para a frente, Tu vais dirigir os nossos passos para serem alcançadas, para serem realizadas, para serem concretizadas, e dos sonhos à realidade, dos desejos do coração até à sua realização. Nós pedimos que Tu tomes a nossa mão e nos conduzas, que Tu tomes a nossa mão e nos dirijas para a frente, para ver as mudanças que são necessárias. Ajuda-nos a entender o valor das informações que recebemos, a ler para além das palavras, a perceber as motivações, a perceber as intenções do coração e não só as coisas que aparecem à superfície. Livra-nos da superficialidade, de ser pessoas superficiais que apenas ouvem e julgam que percebem o que estão a ouvir. Ajuda-nos a entender, a perceber, a entrar mais a fundo no entendimento da realidade e não apenas nas palavras e na superficialidade das palavras. Ajuda-nos a partir para planos, projetos e ações a ser desenvolvidas com sabedoria, para conseguir trazer à realidade planos de ação que vêm do Teu coração. Coisas que só Deus preparou para aqueles que o amam. Essas coisas deixam o nosso coração e se tornam realidade na nossa vida. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor. E guia os nossos passos. Diga isso comigo: Senhor, guia os meus passos. Guia-me no Teu caminho. Guia-me nas realizações e concretizações da minha vida. Glorifica o Teu nome na minha vida. Em nome de Jesus. Vamos orar contra enfermidades. Coloque sua mão no seu peito e comigo. Expulsa em nome de Jesus toda a doença, qualquer mal, qualquer opressão, qualquer enfermidade ou mal está condenado a desaparecer. Ordeno a destruição de todo o mal. Ordeno a destruição de toda a doença. Ordeno em nome de Jesus que desaparece toda a enfermidade. Ordeno que seca toda a dor e mal-estar. Mas repreenda em nome de Jesus esse espírito da enfermidade que produz esses resultados de sofrimento, de dor e mal-estar. Ordeno que para todo o mal, que é destruído esse mal. Mas Deus é glorificado nas vitórias que eu recebo. Deus é exaltado nas bênçãos que eu recebo. Agora mesmo, expulse esse espírito da enfermidade. Que alguém seja sarado do seu coração agora que me está a ouvir. Repreenda esse espírito da enfermidade. Ordeno que essa inflamação que está em volta do invólucro que está à volta do coração, tudo isso fica sarado, curado e livre. Essa opressão no peito, essa pressão que está no seu peito desaparece em nome de Jesus. Essas dores musculares, ordeno em outro caso de uma senhora que está a ser sarada de dores musculares, desaparecem em nome de Jesus. Ordeno outra pessoa que está a ser curada de lúpus, que nos está a ouvir agora.
e que lhe deram esse relatório do lúpus, desaparece o lúpus e fica sarada dessa enfermidade. Nunca mais isso volta. Ordena em nome de Jesus que desaparecem pedras nos rins e na bexiga, seca e desaparece. Em nome de Jesus, nunca mais volta. Deus é poderoso para fazer desaparecer isso tudo. O diabo que pôs isso, Deus é mais poderoso para o fazer desaparecer. O mal que o fez aparecer, Deus faz desaparecer. Em nome de Jesus, líquidos inflamatórios que estão espalhados nas articulações dos joelhos, ordeno que isso seque e desapareça em nome de Jesus. Doenças da vista, da visão, ordeno que isso tudo é mudado pelo poder de Deus. Receba a sua cura, diga isso comigo: recebo a minha cura, em nome de Jesus. Recebo cura e livramento pelo poder de Deus. Através da tua presença, sejam abençoados agora as casas e famílias e cada um dos meus irmãos. Em tua presença nós recebemos poder e bênção. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Amém. Graças a Deus. Está cheio de paz. Queridos irmãos, vamos participar da nossa oferta na casa de Deus. Também lembro aos irmãos que estão disponíveis o NIB ou MBWay para poder fazer o seu contributo para a casa de Deus e a obra de Deus, para que essa palavra chegue a todo lado. O Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, e para que nós possamos levar essa palavra de Deus e fazer uma diferença, é com a sua ajuda, com a sua participação. E por causa disso Deus prometeu que nos abençoava e multiplicava, não deixando que nos faltasse nada. Amém? Então diga isso comigo: em nome de Jesus, eu declaro a promessa de Deus, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declaro essa palavra sobre as casas e famílias, que Deus coloca uma mesa com abundância na presença da adversidade, que o cálice transborda e que essa mesa com grande abundância é uma promessa de Deus para os seus filhos, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos. Até o nosso próximo culto, será amanhã em Espinho às 21 horas e depois aqui de novo às sexta-feira às 21 horas e no domingo, como habitualmente, neste tempo de confinamentos, enquanto as coisas se mantiverem dessa forma, estaremos a fazer culto às 10 horas em Espinho e às 11 horas aqui em Gaia. Um abraço para todos, Deus abençoe poderosamente. Nós vamos louvar a Deus e logo depois estarei a orar pela vossa oferta. Um abraço para os nossos irmãos que estão online e de quem nos despedimos agora. Santo Espírito.